Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, e como temos feito já há algum tempo, estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, né? A nossa intenção é levar até você o maior número de informação e também sanar as suas dúvidas, tá? Dúvidas estas das áreas jurídicas. Temos por costume já e também já recebemos alguns feedbacks que 70% a 80% dos questionamentos ou das dúvidas, eles estão sendo sanados através dos vídeos. É muito gratificante para um profissional, assim, muito gratificante para mim, poder tirar a sua dúvida. Da mesma maneira que quando eu necessitei de algumas informações, um profissional tirou a dúvida sem ao menos cobrar nada. Então vamos lá, se você está assistindo este vídeo é porque o tema lhe chamou a atenção. Mas antes de entrar no tema, eu quero fazer um pedido e também um convite. Junte-se a nós, se inscreva aqui em meu canal do YouTube, tá? Acione o sininho porque toda semana nós estamos disponibilizando de conteúdos novos, conteúdos estes da área jurídica. E o questionamento hoje é como está o tema. Uma cliente nos procurou, disse, doutor, eu sou divorciada do meu esposo, tenho a guarda unilateral do meu filho tem 11 anos de idade e eu quero fazer uma viagem para o exterior. Eu posso viajar com ele sem autorização do pai, sem qualquer outro documento? É esta a dúvida que eu quero trazer até você. Então vamos lá. Para nós entender este caso, é óbvio que nós estamos no mês de maio de 2020, estamos passando por um processo de epidemia, de pandemia aqui no Brasil, né, como no mundo, e não é necessário agora, nós estamos proibidos de viajar, mas isso vai passar e as viagens virão. E assim, por força da resolução do Conselho Nacional de Justiça, menores brasileiros, menores que eu digo, menor de 18 anos, poderão viajar ao exterior apenas se estiverem acompanhados de ambos os pais, tá? Essa é a regra. Mas existem exceções, tá? As exceções pode viajar só com um dos genitores, um dos pais, desde que ocorra o fornecimento de documentações necessárias, tá? Em caso de viagem com apenas um dos pais, como é essa da nossa cliente, precisa-se de uma autorização, assim como eu recomendei a ela, e essa autorização está disponível no site da Polícia Federal, juntamente com o manual de orientações, e assim ela vai preencher essa autorização, o pai também vai preencher, vai assinar, vai reconhecer a autenticidade da assinatura e assim com esse documento ela vai levar até no dia da viagem, tá? Em caso do pai for falecido, a mãe, tá? Ou no caso da mãe, né? Quem detém a guarda da criança, se for um dos cônjuges falecido, aquele que estiver com a criança tem que apresentar todos os documentos, passaporte e também a certidão de óbito. Sendo a guarda exclusiva do pai que vai realizar a viagem, também deve ser aqui apresentado a decisão judicial que determinou que a guarda é dele. E além desta decisão judicial, a sentença, tá? Eu aqui como advogado, eu oriento também aos meus clientes que façam um pedido da cópia da movimentação da atual ação judicial, tá? É um levantamento de objeto e pé. Por quê? Para você provar para a Polícia Federal, para a imigração, que aquele processo, aquela decisão é a última decisão que sai, tá? No caso de emissão de passaporte ou renovação do passaporte,
da criança, a autorização para as viagens poderá também já estar inserida no documento, estar escrito no documento, autorizando assim o menor ou a menor a viajar com apenas um dos genitores ou responsável, sem a necessidade da autorização de viagem para menor. Então aqui vai uma dica. A você que vai tirar o passaporte do seu filho ou da sua filha menores, neste momento de você tirar o passaporte, é óbvio, o pai e a mãe vai lá, e aí lá já você vai passar pela entrevista junto com os filhos, tá? E ali vai ter a pergunta, autoriza eles viajarem sem autorização? Os dois pais perfeitamente já vêm no passaporte, tá? Quando precisar viajar com um terceiro ou desacompanhado, aí também será necessário uma autorização de viagem que seja feita pelos dois genitores, tá? Em situações, e é até um caso interessante que apareceu para nós, não recente, mas um pouquinho mais atrás, no caso a mãe ficou com a guarda da criança, o pai ninguém sabe onde está, né? Em situação em que um dos pais não concorde com a viagem, ou seja, eu não deixo viajar, tá? Ou este pai ou esta mãe está em lugar incerto ou lugar não sabido, é necessário que ingresse aí com ação na justiça, tá? Um pedido de suprimento de autorização de viagem internacional. Formulado ao juiz da infância, na residência, no endereço aonde reside o responsável pelo menor e também o menor. E tal procedimento é previsto aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí só a título de curiosidade, né? É no seu artigo 84. Tá? Viagens nacionais. Doutor, eu posso viajar apenas com meu filho? A mãe não quer ir, eu posso levar o meu filho comigo? Olha, tratando de viagens nacionais é um pouquinho diferente. Os adolescentes e pré-adolescentes com idade de 12 até 18 anos podem viajar desacompanhados. Portanto, tendo apenas em mão o documento de identidade que comprova a sua idade. Ou seja, de 12 a 18 anos pode viajar desacompanhado. Para as viagens nacionais de criança de 0 a 12 anos, acompanhado com apenas um dos genitores, ou com o pai ou com a mãe, não é necessário a autorização, tá? Não é necessário. Nesse caso, basta que leve a certidão de nascimento da criança, uma cópia autenticada da certidão de casamento ou da carteira de identidade da criança, né? Além de documento do genitor, tá bom? Mas aqui vai muito de empresa para empresa, apesar de estar definido em lei, tá? Mas viagem nacional, documento da criança e o seu documento via de regra, tá? No caso do acompanhante, não seja o pai, não seja a mãe, mas ele é o responsável legal pela criança de 0 a 12 anos, né? Além dos documentos que eu já citei, ou seja, os documentos pessoais e também o documento da criança, é necessário ter um compromisso da guarda, ou seja, a sentença, ou ele é o tutor da criança, né? E aí levar. No caso, os avós levam os documentos que comprovem a ligação de familiaridade, ou seja, está aqui o RG da criança, o pai dela é fulano de tal e eu estou aqui provando que sou a mãe ou pai dele. Aqui também já serve, tá? Na hipótese de criança viajar acompanhada por quaisquer pessoas maior de 18 anos que não se enquadrem nas regras que eu já disse, tá? Ou que seja o tutor, ou que seja um parente próximo, mas que não seja nenhum deles, alguma pessoa, algum colega vai viajar, você pede para levar o seu filho junto, viagem nacional. É necessário que os pais responsáveis legais confeccionem uma autorização simples, tá? Basta uma autorização e aí tranquilo. E outra modalidade de viagem também é quando a criança viaja
sem nenhum responsável presente. Tá? Como isso, doutor? Se a criança for viajar sozinho, sob a responsabilidade da empresa transportadora, a empresa de ônibus, tá? Ou a empresa da aviação, tá? Eles são responsáveis. É necessário que os pais ou responsáveis solicitem uma autorização de viagem, judicial, tá bom? Para que vai. E aí no juizado da infância e juventude, na comarca onde residem os pais e, óbvio, as crianças, tá bom? Acredito que era essa as dúvidas e, claro, a dúvida que eu queria passar as soluções para vocês. E a última dica: for fazer uma viagem, providencie os documentos com bom tempo antecipado. Por quê? Porque tudo que você depende ou da justiça, né, ou de cartórios, a não ser que seja um reconhecimento de uma assinatura de cartórios da Polícia Federal, é tudo marcado dia. Então, já que vai fazer uma viagem, que a sua viagem seja a mais tranquila. Ficamos por aqui. Era o saneamento de dúvidas. Acredito que vai ser interessante para muitas pessoas, mas caso você tenha mais dúvidas, deixa aqui inscrito, marcado em meu canal do YouTube, que assim que possível eu já te responderei pessoalmente, tá bom? Renovo o meu convite, se inscreva em nosso canal, junte-se a nós e compartilhe este vídeo por mais pessoas, que muitas das vezes esta informação ela não é importante para você, mas você conhece alguém que vai necessitar destas informações. Ficamos por aqui, até mais!